Bem, bom dia a todos. Muito obrigado pela vossa presença. O meu nome é Pedro Lourenço, eu sou da Microsoft Portugal. Tenho a responsabilidade da Microsoft Portugal sobre a área de Business Applications. Hoje vamos falar aqui de Customer Insights em LinkedIn. Vamos-vos mostrar como é que nós, com fontes de dados completamente dispersas, conseguimos ter uma visão integrada daquilo que é a experiência de cliente e como é que conseguimos, acima de tudo, personalizar tudo aquilo que são as interações que temos com os nossos clientes. Vou ter comigo aqui no palco, para esta primeira apresentação, o Pedro Sacramento e o Gonçalo Antunes, que são também da Microsoft, fazem parte da equipa de Fast Track. É uma equipa que está baseada em Portugal. Não sei se têm noção, a Microsoft em Portugal tem um centro de suporte e a equipa de Fast Track são cerca de 600 pessoas. A equipa de Fast Track é a equipa da qual o Gonçalo e o Pedro fazem parte e são uma equipa que acompanham, acima de tudo, os maiores clientes a nível mundial da Microsoft naquilo que é o seu processo de adoção na área de Business Applications. Por isso, o Pedro e o Gonçalo trabalham essencialmente com aquilo que são os maiores clientes mundiais e vêm partilhar aqui um pouco dessa experiência. Eles vão-vos falar sobre a área de Customer Insights, como vos disse, e depois teremos a segunda parte com o LinkedIn. Eu não vos vou tomar mais tempo, vou estar por aqui e vou passar agora então ao Pedro Sacramento, que vai dar início então à apresentação. Muito obrigado e um bom dia a todos. Até já. Obrigado, Pedro. Boa tarde. Vamos falar sobre, como o Pedro fez a introdução, vamos falar de Customer Insights. O Pedro já nos apresentou, de qualquer das formas. O meu nome é Pedro. Eu sou o Gonçalo. Nós somos da equipa de produto, Business Applications Group. E como o Pedro também estava a fazer a introdução, nós trabalhamos com os maiores clientes da Europa. E em termos de Customer Insights é um produto recente. E a nossa introdução ao produto é apoiarmos esses grandes clientes de referência na implementação do Customer Insights. Okay? E vamos um pouco falar sobre o que é o Customer Insights e como é que pode ser usado para as empresas cá em Portugal. Primeiro que tudo, quem já ouviu falar de Customer Insights ou de visão 360 dos clientes? Ok, de algumas pessoas, vocês aqui não contam. O Customer Insights é uma plataforma que faz parte do Dynamics 365 e que permite a unificação de dados de diferentes fontes. A maioria dos clientes de Dynamics já usam uma plataforma unificada, mas esse não é o caso de todas as empresas em Portugal. Existem diferentes fontes de dados, que pode ser, por exemplo, o ERP, o CRM, pode ser também o portal de e-commerce. Existem diferentes fontes e nós temos aqui, à volta deste círculo, as diferentes fontes possíveis de dados, até inclusivamente o LinkedIn pode ser uma fonte de dados. E esses dados estão em silos, o que nós chamamos de silos, né? Portanto, em plataformas diferentes. Podem viver numa só plataforma, se for o caso do Dynamics 365, mas nós também sabemos que nem sempre acontece, então podem estar espalhados por diferentes outras aplicações. Então, o Customer Insights o que vai permitir é unificar todos esses dados. Esses dados podem ser três tipos. Podem ser demográficos, de comportamento e também transacionais. E podem vir dessas diferentes fontes e, através do Customer Insights, nós vamos unificar e, a partir daí, podemos colocar, por exemplo, Machine Learning e a Inteligência Artificial, que é nativa, mas também pode ser desenvolvida por parte do cliente. E toda essa parte que nós chamamos de enriquecimento dos dados vai permitir depois fornecer uma experiência personalizada aos clientes. Okay? A visão deste produto, eu já fiz um breve resumo, mas a visão deste produto e para o qual ele foi criado é precisamente unificar todas essas fontes de dados, permitir enriquecer esses dados para fornecer essas experiências personalizadas aos clientes. Quais são os utilizadores que vão usar o Customer Insights? Nós temos utilizadores de negócio que vão permitir ter essa visão uniformizada dos dados dos clientes, que vêm das diferentes fontes, como já falei. Os analistas de negócio vão permitir usar essa fonte de dados como uma fonte da verdade, não é? Ou seja, um repositório único onde tem essa informação.
E por parte dos administradores ou do IT, permite também ter um retorno mais rápido, porque o Customer Insights na prática é um conjunto de tecnologias que são disponibilizadas por forma de um pacote, certo? Portanto, é um único produto que é constituído por várias tecnologias para o utilizador final. É uma abordagem bem mais simples de ser usada. Em termos dos investimentos do produto, eles são divididos em 4 pilares. O primeiro objetivo é eliminar esses silos de dados, de forma a unificar os dados. E também ter essas funcionalidades que podem ser nativas ou podem ser estendidas, que é outro dos pilares. Mas, primeiro que tudo, temos essa funcionalidade nativa de Machine Learning e que vai permitir uniformizar os dados. Depois, a segunda parte é permitir ter as tais perspectivas, não é? Ou seja, em cima desses dados que nós estamos a uniformizar, vamos poder ter algum tipo de informação mais enriquecida. Como, por exemplo, e se calhar funciona também melhor com exemplos. Quando nós juntamos todos esses dados, por exemplo, dados que vêm do ERP, dados que vêm da plataforma de e-commerce, nós conseguimos ter uma visão unificada, por exemplo, quando é que um utilizador costuma adquirir um certo tipo de produtos. E em cima disso também podemos colocar a tal parte de inteligência artificial, de dizer também aquele tipo de cliente, qual a informação que pesquisa, e se está associada ou não. A parte do terceiro pilar é enriquecer esses dados com informação da própria Microsoft. Okay? Através, por exemplo, da Microsoft Graph, que é uma plataforma do Office, por exemplo, que vai nos trazer também informação, como eu estava a falar, demográfica, por exemplo. Ou seja, este tipo de consumidor costuma comprar este tipo de produtos e os consumidores desta idade ou deste sexo ou desta localização costumam também comprar estes tipos de produtos e fazer essas ligações. E em último lugar, então temos a forma de como vamos usar essa informação no nosso negócio. Ok? Basicamente, de uma forma resumida, é o funcionamento do Customer Insight. Em termos de arquitetura do produto, isto que falámos até agora é a forma de funcionamento. Depois, como o produto foi desenvolvido, todos esses dados que eu estava a falar podem vir destas fontes, ou seja, isto são o que nós chamamos os conectores. Estes conectores podem ser, os exemplos que eu estava a dar, um ERP, pode ser um CRM, pode ser uma plataforma de e-commerce, pode ser o LinkedIn, pode ser a informação de redes sociais. Portanto, nós vamos configurar estes conectores e obter toda essa informação. E essa informação depois vai ser unificada através desta plataforma. Em cima dessa informação que nós importamos, nós vamos ter que fazer algum trabalho. Esse trabalho é, basicamente, uniformizar e selecionar, por exemplo, dar a indicação que o campo da tabela de clientes do nosso ERP é equivalente, por exemplo, a um outro campo da tabela do CRM. Okay? Vamos ter que fazer esse trabalho de ligação dos dados. E o Gonçalo, depois vamos ter uma demo, o Gonçalo vai mostrar essa parte também em funcionamento. Portanto, vamos ter que ligar todas essas peças do puzzle que importamos através daqui dos conectores, vamos ter que as ligar e depois vamos ter que também fazer parte do merge desses dados, ou seja, nós queremos ter uma informação única. Portanto, eu vou ter os meus dados de clientes espalhados em várias plataformas, mas depois no final eu quero ter uma visão única. Portanto, a minha ficha de cliente vai ser uma só. E vai ter informação de todas essas plataformas que nós temos aqui. E em cima depois desses dados, nós vamos enriquecê-los. Pode ser através das tais funcionalidades nativas, ou pode ser, por exemplo, através do trabalho de um data scientist, que vai trabalhar para nos dar ainda mais enriquecimento sobre esses dados. Depois, ali na parte do Insights, portanto, temos essa informação que é fornecida pela plataforma nativa e também que pode ser estendida pela tal funcionalidade que é-nos fornecida por determinadas pessoas cujas funções são precisamente analisar esses dados. E no final vamos ter ações. Essas ações podem, por exemplo, nós temos ali a parte de integradores. Pode por simplesmente ser, eu entro numa loja e tenho alguém com um tablet, por exemplo, feito numa Power App,
que está a analisar todos estes dados, ou seja, eu não tenho só dados do meu software da loja, mas tenho dados sobre a informação desse cliente em todas as relações que ele tem nas várias plataformas. E dessa forma também consigo dar uma experiência mais personalizada. Eu já sei que, por exemplo, o meu cliente normalmente compra camisolas na minha loja. E provavelmente ele gosta muito da roupa preta, da cor preta. Então, essa informação pode-me auxiliar a dar uma experiência mais personalizada. Em termos de exemplos, quantas vezes nós entramos, por exemplo, numa loja online e a informação que nos é fornecida é basicamente a informação que é acessível a qualquer pessoa. Mas, por exemplo, eu quando entro naquela loja eu gosto muito de comprar camisolas, eu não compro calças. As calças eu compro noutra loja. Eu quando entro no site daquela loja, eu normalmente só compro camisolas. Então, por que motivo eu não posso, quando eu entro no site, ter logo a informação de camisolas? Okay? Outra informação, por exemplo, eu gosto muito da roupa preta, então normalmente compro camisolas pretas. Então, por que motivo a informação que me é sugerida não são camisolas pretas? E isso sim é uma experiência personalizada, não é uma experiência genérica como nós temos hoje em dia. Alguns exemplos disso são, por exemplo, o caso da Amazon. Uma empresa que trabalha bastante bem. Quando nós pesquisamos algo, as sugestões que nos são dadas são produtos semelhantes, certo? Até podem ser de outras marcas, mas são semelhantes. Enquanto, por exemplo, se eu for uma loja de moda, de roupa, normalmente quando eu seleciono um produto, a informação que me é sugerida é a informação que já foi criada e é sugerida, mas não é personalizada. É só, por exemplo, para estas camisolas nós sugerimos estas calças, mas não é algo personalizado, é algo que foi idealizado pela pessoa que criou a roupa, não é algo que é personalizado para mim. Então esta plataforma, só para fazer um resumo, basicamente o que me permite é obter dados de diferentes fontes para que no final a minha experiência possa ser personalizada. Ok? Passar aqui ao Gonçalo. Ao fim e ao cabo, a plataforma vai permitir a interação e a personalização dessa experiência, mas não só, não é? Portanto, acima de tudo, estamos a olhar para a questão da ficha de cliente e o enriquecimento dessa experiência do cliente da vossa empresa, mas pode não ser para isso, não é? Portanto, obviamente, vocês podem beber dados do vosso ERP, das diferentes transações de POS, do vosso website, de todas as plataformas que quiserem, tratá-las a este nível de Customer Insights, embeber e estender com inteligência e machine learning e voltar novamente a pegar a consumir esses dados trabalhados a outra plataforma qualquer vossa que vocês queiram, que pode ser, por exemplo, uma Power App que está em frente ao cliente na loja e que vai ajudar o assistente da loja a criar essa experiência, ou pode ser uma outra qualquer aplicação de negócio, como por exemplo um Power BI, um outro tipo de reporting ou de integração, inclusive de novo ERP com outro tipo de informação que vocês necessitem de utilizar para o negócio. Os cenários são diversos, começando ali da esquerda para a direita, como podem ver. Portanto, marketing, obviamente, vai-vos permitir também criar segmentos muito mais ricos, como o exemplo que o Pedro disse. Portanto, eu posso, compreendendo a minha base de clientes única, em cima disso, incluir as transações e toda a inteligência relativamente a esses clientes, criar segmentos para uma determinada campanha que estou a planear no marketing, além de só daquele normal segmentação que fazemos por idade e por exemplo, fatura média mensal e tudo mais. A nível de vendas, naturalmente, isto também irá permitir não só também sugerir, por exemplo, conteúdo, fazer upsell, cross-sell, baseada nesses dados com valor acrescentado que foram gerados na plataforma. Recomendações, próximas ações e, acima de tudo, já entrando um bocadinho na parte de Customer Service, se o cliente tem 2 reclamações abertas, quando me telefona, eventualmente eu tenho ali devo gerar uma recomendação a seguir para o Account Manager, ligar ao cliente, por exemplo, não é? Portanto, os cenários, ao fim e ao cabo, são vocês como clientes que podem, ou parceiros, podem implementar e apenas fazer uso da aplicação, da plataforma. Ao fim e ao cabo é mesmo, acima de tudo, criar essa visão holística dos clientes, de uma forma unificada,
desbloquear essas tais percepções ou essas ações que poderão fazer após essa interpretação da vossa base de clientes e, obviamente, podem adaptar e estender à vossa necessidade. Como o Pedro mencionou, não só existe inteligência nativa da própria plataforma, com a injeção de sinais do Microsoft Graph e também de modelos de Artificial Intelligence, mas também através da extensão. Portanto, vocês próprios, com o vosso Data Scientist, podem embeber um web service que vai fazer o cálculo da próxima sugestão ou um determinado score de satisfação do cliente e trazer o valor de volta para o Customer Insights para depois ser então usado a seguir naquela campanha de marketing, por exemplo. E acima de tudo, portanto, podem se basear e acreditar na confiança da plataforma da Microsoft e todos os serviços que temos a ela associada. Quase introduzindo um bocadinho aquilo que vai ser vamos passar um pouco por tudo o que estamos a falar, mas ao fim e ao cabo isto é quase uma introdução. Portanto, acima de tudo é uma ligação rápida àqueles silos de dados que vocês têm. Portanto, não estamos aqui a falar de um produto que vai ser difícil de implementar e que vai ter de desenvolver para ligar uma base de dados X, Y ou Z. Não. Portanto, é uma ligação fácil com conectores, como o Pedro mencionou, online ou on-premises, isso é muito importante de mencionar. Permite fazer esse tal matching e merging dos dados do cliente. Portanto, eu posso ter como cliente o meu nome e o meu contribuinte numa transação de POS, mas que no ERP o único match, na realidade, porque o meu nome não está completo no ERP e não está no POS, é o número de contribuinte. Ou no website eu tenho um username e depois o nome completo já faz match com o ERP. Portanto, há aqui sempre uma série de variáveis de campos diferentes que é preciso e que nem sempre estão exatamente iguais e permitem esse match. Portanto, há aqui um grau de inteligência e de precisão nesse match entre os diferentes campos das diferentes plataformas. Em cima disso, enriquecer esses dados, como o Pedro mencionou. Portanto, eu posso, em cima desses dados unificados, introduzir o que eu quiser e acrescentar valor aos dados que eu preciso de consumir a seguir. Desbloquear essas ações, portanto, com isso, predizer o que é que o cliente poderá fazer a seguir, ou o que é que eu poderei sugerir ao cliente. Ao fim e ao cabo, identificar tendências, padrões, criar segmentos mais ricos, como eu já mencionei há pouco, e ao fim e ao cabo, levar a personalização desse tal engagement, dessa tal interação com o cliente, que seja mais rica e mais personalizada. E, acima de tudo, também automatizar. Portanto, eu posso não ter uma ação tão personalizada ou tão direta ao cliente como resultado disto, mas posso encaixar estes insights, esta análise em todos os outros processos de negócio que eu possa ter a jusante do Customer Insights. E adaptar e estender, como eu referi. Portanto, não só o que vem na plataforma e que continuamos a investir e continuamos a estender, mas também permitir-vos a vós, clientes e parceiros, estender e ligar às diferentes aplicações personalizadas, aos diferentes web services de Machine Learning, por exemplo, para poder continuar a inovar e a desenvolver a vossa plataforma. Pedro. Obrigado, Gonçalo. Ok, então, só para sumarizar, antes de passarmos à demo, Customer Insight. Começar rapidamente, através dos conectores, portanto, unificar os dados, importar os dados. Temos AI, portanto, a inteligência artificial por trás, para poder trabalhar sobre neste caso também trazer confiança e investimento. E tudo isto, na prática, é um resumo daquilo que nós estamos a falar. Há aqui uma coisa que é importante, que é, nada disto é novo, ok? Nós estamos aqui a falar de Customer Insights, mas a visão 360 do cliente é um tema que já é falado há muito tempo. O que é que a Microsoft e o que é que a Customer Insights trazem de novo? Na prática, se vocês olharem, isto é a arquitetura, nós já falamos daquelas áreas de cima, mas já faço um resumo também, mas se olharem aqui para baixo, o Customer Insights é constituído por todas estas tecnologias, são bastantes. O que significa que se vocês hoje em dia quiserem construir vocês próprios, ou a vossa organização, vocês vão precisar de recursos que dominem estas tecnologias, ou de um parceiro que tenha conhecimento nestas tecnologias todas.
O Customer Insights, na prática, o que faz é agrupar isto tudo. É como eu estava a falar, um pacote que pode ser usado por um utilizador do vosso IT ou até um power user do vosso negócio. E vocês não se precisam preocupar também com a evolução destes produtos. À medida que estes produtos vão evoluindo, na prática, o Customer Insights não muda, ou muda automaticamente. Essa transformação é transparente. Portanto, tudo isto é unificado na parte de Customer Insights. E isso sim é a grande inovação. Okay? Tem um produto que contempla todas estas tecnologias e que vos permite, então, ter estas funcionalidades. Portanto, do lado esquerdo nós já vimos a importação de dados podem ser internos ou externos, até podem ser dados adquiridos, que também é muito frequente, e todas aquelas fontes de dados. Pode ser redes sociais, pode ser plataformas internas, RP, CRM, e-commerce, todas essas informações podem ser importadas. Depois é fazer esse tal trabalho de unificação. Okay? Portanto, todas essas, vamos chamar depois de tabelas, têm que ser configuradas de forma a que nós consigamos entender e visualizar esses dados de uma forma unificada, para então trazer esse enriquecimento por trás, através de funcionalidades nativas, mas também de funcionalidades que podem ser estendidas, e no final os resultados vão ser, como eu estava a dar aqueles exemplos, as tais experiências personalizadas, não é? Que é esse o objetivo final, é ter um cliente mais satisfeito. Portanto, na prática isto é o sumário do Customer Insights, portanto a arquitetura e tudo aquilo que vos permite fazer, ok? Passando agora para a demo. Ok, espero que... está ok. Sem vos querer matar muito com uma demo demasiado técnica, vou tentar seguir um pouco pelos diferentes ecrãs para tentar dar a entender a simplicidade, ao fim e ao cabo, do setup de um serviço. Como o Pedro referiu, isto está à distância de um clique, portanto não é preciso perceber de programação para fazer o setup de um serviço destes. Mas também, se percebermos programação, se percebermos data science, podemos rapidamente falar com os diferentes stakeholders do negócio, como as equipas de marketing, para como podemos enriquecer ainda mais aquilo que o produto já permite, para dar ao negócio essas tais ações ou sugestões que podemos fazer a seguir para melhorar o negócio. Eu começo aqui pelo ecrã, depois já vou expandir um pouco mais, e mostrar-vos o resultado final, no final destes ecrãs. Começamos pela Data Source. O típico cenário para onde começar seria efetivamente esse. Não? Eu tenho aqui alguns exemplos de transações, por exemplo, de um site de e-commerce, de um cartão de pontos, portanto de loyalty, transações de POS, vendas num outro website, ou reviews até, se eu quiser, relacionadas com a satisfação do cliente. Determino essas fontes de dados, acrescentando uma fonte de dados, eu efetivamente já abri aqui um ecrã para ser um bocadinho mais rápido, mas determinando essa fonte de dados e obviamente poderão ver a partir daqui, desde as mais gerais, como o simples Excel, ou simples extração para um ficheiro de texto e depois o consumo desse ficheiro de texto, ou até cenários mais complexos, como outras bases de dados de SQL, ou mesmo SQL em Azure, ou em base de dados de Oracle, ou então em outros fornecedores, como poderão analisar aqui. Definindo essas diferentes fontes de dados, que obviamente, nativamente na plataforma, poderão também definir o schedule do refresh desses dados, passarão a ter imediatamente aquilo que nós chamamos de entidades. Portanto, eu nas próprias entidades, eu tenho aqui uma visão das diferentes tabelas, portanto, que eu carreguei, os contactos, as vendas, os movimentos de pontos, mas depois também poderei ter, entretanto, à medida que vou construindo, isto obviamente é um cenário já construindo, vou chegar em primeiro lugar depois àquela visão de cliente, portanto, eu bebi dados de diferentes fontes, deixei o Customer Insights trabalhar, e já vos vou mostrar a seguir esse ecrã, e cheguei no final a esta lista unificada de clientes que vieram das diferentes fontes, onde tenho diferentes colunas que muitas vezes são iguais, outras o nome da coluna nem sequer é igual, mas chego a este resultado. E a partir daqui, efetivamente, é quando toda a magia pode acontecer. Mas começando um bocadinho, portanto, logo a seguir às data sources, eu tenho esse tal passo mandatório onde eu tenho de fazer o setup
existe naturalmente algum mapeamento entre campos, não é? Eu estou a definir diferentes fontes para eventuais dados iguais ou dados da mesma entidade cliente ou contacto, e tenho de definir esse mapeamento, portanto, qual é o campo de determinada fonte A que vai corresponder ao campo entidade, perdão, cidade, por exemplo, da ficha de cliente. Avançando depois do mapping, portanto, obviamente será sempre feito dependendo das fontes que eu tenho de dados. Haverá um processo de matching, portanto, em que aqui efetivamente já vamos ter essa tal redução eventual ou mais do que provável do número de registros. Portanto, eu posso ter à partida registros, 5.000 ou 10.000 registros e no final até terminar com 2.000 registros únicos de clientes. Portanto, isso será perfeitamente normal dependendo da unicidade que consigamos encontrar. No matching, obviamente, há sempre um grau de precisão que podemos determinar, portanto, baseado em, por exemplo, nome completo exatamente à letra, ou nome completo com 95% da certeza, é um dos exemplos, e baseado nisto e movendo estes parâmetros conseguimos então atingir esse valor. Que depois, fazendo esse tal merge, portanto, e aqui será uma visão unificada, e aqui temos um exemplo, por exemplo, o campo first name, que vem de duas entidades, duas fontes diferentes, de e-commerce e de loyalty, por exemplo, e aqui eu na realidade vou fazer o merge e dizer que é apenas o campo first name e ponto final. Eu não vou duplicar esse campo em mais lado nenhum. Avançando com o enriquecimento dos dados, como o Pedro falou há pouco também, este ecrã em particular está em alto investimento atualmente, portanto, da nossa parte da equipa de produto. Atualmente está apenas disponível nos Estados Unidos, mas isto muito rapidamente passará a estar a nível global. Que, ao fim e ao cabo, vai consumir ou vai ser enriquecido com fontes de dados do Microsoft Graph, baseada em idade, género e localização, permitir perceber ou enriquecer os dados com afinidades a marcas, dependendo do negócio que vocês estão, como por exemplo vocês perceberem que baseado naquele tipo de audiência, a pessoa pode ter outra aptidão para outra marca da vossa concorrência, por exemplo. Não é? Entretanto, naturalmente também definirão as diferentes atividades, portanto estamos a falar de dados mais transacionais, portanto eu posso registar que a partir de uma determinada fonte estas atividades são consideradas vendas POS, por exemplo, ou compras POS por parte do cliente, e as diferentes relações. Portanto, ao fim e ao cabo, ao clique, eu consigo definir não só esse mapeamento de campos, mas também as relações entre as diferentes tabelas, que naturalmente haverá sempre alguma ligação. Em cima disso, a tal inteligência, porque permite fazer essa tal predição, portanto isto aqui neste momento não está configurado, mas a partir daqui muito rapidamente vocês conseguem encaixar um web service que o vosso data scientist possa ter desenvolvido para enriquecer esses dados, por exemplo, para determinar o nível de satisfação do cliente, baseada nas diferentes interações. E em cima disso, e já entrando na parte ao que o negócio diz respeito, vocês poderão determinar, por exemplo, e consumindo os dados das diferentes fontes, calcular, por exemplo, a média de compra na loja, por exemplo, neste caso em dólares. Ou, por exemplo, quanto é que o cliente gastou em toda a sua vida como cliente na minha empresa. Ou o número de pontos totais. Portanto, podemos determinar medidas de negócio que depois conseguimos usar e mais uma vez a seguir ou no passo seguinte, por exemplo, numa campanha de marketing e a partir desta medida de negócio criar um segmento só com os dados que cá estão, calculados, ou com os dados também já enriquecidos que entretanto trouxemos de outros modelos de machine learning. E no final, e para terminar, para deixar um pouco de tempo para algumas perguntas, temos essa visão unificada dos clientes. Portanto, eu posso dar um exemplo. Portanto, esta é a lista de clientes que entretanto foram unificados das diferentes fontes e eu rapidamente consigo perceber aqui, até como utilizador de negócio, consigo perceber que tenho este cliente com os diferentes campos e contactos e inclusive tenho também as diferentes transações aqui no meio, portanto as diferentes transações que essa pessoa fez na loja, por exemplo, e aqui ao lado a compra média na loja, a compra média na web ou, por exemplo, o total de compras que essa pessoa efetivou desde que é cliente da companhia. Isso pode ser sempre, irá ser sempre também consolidado num ecrã inicial, que também será naturalmente configurável e
do ponto de vista de negócio, portanto, se tivermos um analista de negócio a consumir diretamente os dados ou que tenhamos de dar acesso a essa pessoa, ele pode consumir estes dados diretamente aqui de forma visual, que podem também, e já no passo seguinte, e para terminar, ser expostos ou ser exportados também de forma regular e frequente e através do setup do schedule para um outro sistema, por exemplo o Dynamics 365 for Marketing, ou para uma outra qualquer aplicação de negócio como vos referi anteriormente. Portanto, na realidade é desde a fonte até passando pelo Customer Insights, onde fazem todo esse trabalho de analítica e de enriquecimento dos dados, até a um destino final, seja ele qual for, seja reporting, seja experiência do cliente na loja, seja insights para o negócio, para vendas, marketing ou customer service. Portanto, é isto o Customer Insights. Pedro, queres voltar a... Pedia só para voltar à apresentação, só 20 segundos, por favor. Só para terminar. Deixar esse no último slide, só para nova... Terminamos aqui, aliás, na realidade. Sim, na prática este slide é só para aquilo que o Gonçalo teve a mostrar, mapeado com a arquitetura. Certo. Okay. Não, podes voltar atrás, Pedro. Diz? Ah, sim, ok, desculpa. E as ações, que foi aquilo que o Gonçalo falou agora no final, com os vários conectores. Estes são Dynamics, mas também as para outras aplicações, ou então o consumo de dados através de uma API. Okay? E basicamente é isso. Sim, abríamos 1 minuto e meio para questões, caso exista. Caso contrário, avançamos para a próxima apresentação. Não? Obrigado pela vossa presença. É um bom evento para todos. Obrigado, Gonçalo. Obrigado, Pedro. Bem, em primeiro lugar, agradecer uma vez mais ao Gonçalo e ao Pedro pela preparação da sessão e dar-vos também só aqui uma nota relativamente ao Customer Insights. O objetivo da Microsoft com o Customer Insights é permitir a clientes que têm diferentes fontes de dados, e aqui só uma nota se quiserem mais de resumo, diferentes fontes de dados ter uma visão completamente agregada dos seus clientes. Ou seja, independentemente da fonte de dados ser no SAP, ser um Salesforce, ser uma fonte de dados em Oracle ou noutra plataforma qualquer que não seja Microsoft, o objetivo da Microsoft é, com uma plataforma já pré-construída, vocês conseguirem ter uma visão totalmente integrada daquilo que é o vosso cliente. E, acima de tudo, depois, com essa informação, ter a capacidade de targetizar ou personalizar tudo aquilo que são as interações ou tudo aquilo que são as atividades que querem fazer com esse cliente. E esse é o objetivo do Customer Insights. Claro que, como eles disseram e muito bem, hoje em dia já existem produtos para fazer tudo isto, já existem plataformas que provavelmente as vossas organizações têm para fazer tudo isto. A parte difícil é conseguir pôr tudo isto a funcionar. E foi isso que a Microsoft vos trouxe, se quiserem, num package de software que vos permite fazer isto de uma forma simples, sem terem que ter diferentes pessoas para gerir diferentes tipos de informação e diferentes tipos de fontes de dados. Só esta nota. Eu agora passo para o Pedro Caramês. O Pedro Caramês é uma pessoa com quem nós na Microsoft temos vindo a trabalhar já há bastante tempo. É um especialista na área de LinkedIn. Ele tem escrito alguns livros sobre esta temática. Ele não é do LinkedIn, é no fundo uma pessoa com quem nós temos vindo a colaborar e é um especialista na área de redes sociais, e é isso hoje que ele vos vem aqui partilhar, como é que isso também se liga com aquilo que é a plataforma de Business Applications da Microsoft e como é que conseguem tirar também mais valor para o vosso negócio. Muito obrigado. Pedro. Agradeço a tua introdução. Boa. Bom dia, acho que já boa tarde, já começamos aqui com a boa tarde. O Pedro acabou por fazer a intro, portanto, pôr-me aqui estes disclaimers iniciais de estar aqui hoje também, trazer aqui um bocadinho também aquele que é hoje também, certamente, eu diria, um dos filhotes mais recentes da família Microsoft, em reza à memória de novembro de 2016. A Microsoft fechava, digamos, o ciclo aqui com o LinkedIn e, portanto, estes últimos 3 anos, vá a caminho de 4, têm sido também anos que de alguma forma vão mostrando exatamente um pouco também daquilo que os meus anteriores aqui colegas aqui de palco também mostraram, um bocadinho desta integração que hoje vem desta plataforma LinkedIn. A plataforma atualmente vive digamos aqui o seu ar da sua jornada e da sua caminhada, que hoje, muito mais centrada naquilo que é o apoio ao negócio e o apoio à atividade
comercial do que propriamente à plataforma que provavelmente muitos terão certamente conhecido e certamente emergido quando entraram aqui no universo de LinkedIn, que era aparentemente, pelo menos nos primeiros anos, uma plataforma de emprego. De facto, esta aquisição por parte da Microsoft não veio à procura de adquirir um portal de emprego, veio claramente sim no sentido de completar aqui talvez um elemento que poderia ser também importante para este campo, para este lounge digital hoje, que é o LinkedIn, espaço este que hoje de facto cada vez mais fértil em encontros e relações profissionais e de contactos e exploração e desenvolvimento de negócios do que estas questões ligadas à questão do emprego, que obviamente vão continuar a surgir e vão continuar, digamos, relevantes também, mas hoje tem de alguma forma também aqui um panorama também muito ligado ao mundo dos negócios. Atualmente, este gráfico que vocês veem é o mais atualizado do LinkedIn e que aponta provavelmente aqui um número que irá chegar até final do ano, provavelmente aqui aos míticos 700 milhões, que na altura o CEO, o Jeff Weiner, dizia que seria, digamos aqui, um número mágico de utilizadores. Hoje, provavelmente, aqui um número que, se calhar, nos próximos anos, vai continuar a acrescentar. Há, de facto, mercados, o mercado asiático, o mercado africano, são mercados que ainda estão aqui em grande desenvolvimento, embora o segundo e o terceiro maior país de utilizadores seja a Índia e a China, mas são países que ainda estão, de alguma forma, numa fase, eu diria aqui, exploratória de toda esta jornada e de toda esta caminhada. Atualmente, portugueses, andaremos aqui perto de 3 milhões de utilizadores, 3 milhões que, comparativamente, acho eu, também à grande franja de utilizadores, começa paulatinamente a incrementar e a aumentar o fluxo de participação e o nível de participação nesta rede. Mais uma vez, esta rede tem, de alguma maneira, tem de certa forma, em muitas das empresas, tem-se procurado aqui desmistificar um pouco a utilização desta plataforma. Como vos disse, pelo facto de ter sido muito motivada por questões de emprego, motivou sempre muitos utilizadores a terem aqui alguma resistência e relutância em fazer uma participação mais ativa. A verdade é que hoje, felizmente, os utilizadores e o LinkedIn têm oferecido cada vez mais, de certa forma, motivos para que os utilizadores façam desta participação digamos assim, um local incontornável de visita diária, de visita regular e até, em alguns dos casos, de uma visita também importante em eventos como os que hoje aqui estamos. O ecossistema hoje do LinkedIn é essencialmente feito de pessoas, estas pessoas que hoje dão vida à plataforma e trazem hoje a esta plataforma toda a dinâmica que ela confere. Obviamente que estas pessoas hoje existem também dentro do ecossistema empresas. Eu acredito que estes últimos anos tem havido um crescimento maior. O LinkedIn teve nos primeiros anos algumas constrangimentos que obrigavam aqui a que as empresas não fizessem um kick-off da forma como desejavam, portanto colocava aqui algumas constrangimentos na criação das páginas das empresas. Hoje esse processo foi um bocadinho, digamos assim, acelerado e, portanto, hoje acreditamos que, de facto, o número seja cada vez maior. Portanto, não só as páginas das empresas, que hoje, curiosamente, no arranque de 2020, de alguma maneira têm tido também algum upgrade de novas soluções essas que de alguma forma estão também a trazer a este posicionamento corporativo mais e mais opções, mais incentivo e estímulo também a essa mesma, digamos, a uma utilização ainda maior por parte das empresas. Como vos falei, são hoje muitos os propósitos que nos motivam à utilização da plataforma. Hoje, como vos falei, parece-me indesmentível a importância que ela tem para o mundo dos negócios. Hoje, o nosso cartão de visita, há pouco ali
no espaço de networking, alguém me perguntava se eu lhe poderia mostrar o meu cartão de visita e procurou aqui ir à troca com um cartão físico. E eu disse-lhe, pá, eu hoje não tenho cartões físicos e mostrei-lhe um cartão de visita do LinkedIn, ao qual, embora a aplicação também tenha cartão de visita, mas de certa forma a pessoa ficou um pouco surpresa, embora ele disse, olha, é melhor que o atives, porque provavelmente serão mais os cartões digitais que vais receber num evento como o de hoje do que os cartões não digitais. Por falar em cartões e de uma troca de cartões, eu sugeria que, de certa forma, o fizéssemos. Pedia-vos que abrissem o vosso aplicativo do LinkedIn. Sim, esta iniciativa que vamos fazer agora teria outros impactos se a fizéssemos no Center Stage. Mas, enfim, é uma oportunidade já agora para entre os presentes que estão aqui na sala poderem, digamos, trocar alguns destes cartões. Portanto, pedia-vos que abrissem o vosso aplicativo do LinkedIn, pudessem agora, neste mesmo aplicativo, abrirem aqui, portanto, encontram o painel de navegação, digamos aqui por baixo da aplicativo, selecionem a opção estas pessoas e vão encontrar depois um botão azul do nosso lado direito. A esse botão vamos encontrar uma opção que diz Find Nearby ou na sua área. Terão que habilitar esse mesmo botão para agora poderem trocar cartões com tantos dos presentes que já se encontram aqui. O Diogo, o Miguel, o Joel. Olá, Joel, muito bom dia. O Pedro Monteiro, o Pedro Lourenço, o Rui Palma, enfim, estejam à vontade para fazer alguma troca de cartões. Eu vou continuar a apresentação. Deixem-se ficar nesta página para poderem aqui trocar alguns cartões de visita com os presentes. A Maria também está por aqui. A Marta Carvalho. Bom, para os que ainda não têm fotografia, eles pediram-me para vos deixar uma nota que eles vão ter a fotografia brevemente. Ainda hoje fica por fazer a fotografia do cartão de visita para que vocês saibam com quem estão a trocar os cartões. Portanto, como veem aqui, neste momento estão várias dezenas de profissionais. Esta é hoje um lounge digital interessante também para estarem aqui e verem alguns dos colegas que estão nas cadeiras mais atrás. Os meus colegas oradores também, de alguma forma, pediram para que estejam à vontade para os conectar. Eles ficarão satisfeitos em receber os vossos convites e, portanto, nestas circunstâncias aqui, relembrar também que se clicarem em algum perfil para abandonarem esta área, abandonam também este lounge digital. Portanto, mantenham-se por aqui para poderem rapidamente fazer essa troca de galhardetes. No caso do Pedro Caramês, e razões que depois poderei mais adiante avançar, este utilizador encontra-se já com algumas limitações na possibilidade de fazer convites, pelo que o botão do follow ou do seguir estará de alguma forma aqui contextualizado. Já agora, para conhecimento, hoje os profissionais podem ter 30 mil ligações no LinkedIn. O que, eu diria, se tivéssemos aqui uma franja comercial na empresa com 30 mil, seguramente estaríamos aqui também, e essa empresa provavelmente terá também bons, ou poderá vir a ter bons desempenhos também, face a este cariz e esta, digamos, capacidade social que estes utilizadores têm. Aliás, o próprio LinkedIn vai fazendo também diversos estudos exatamente nesta relação também entre aquilo que são a atividade das suas equipas comerciais ou das equipas comerciais das empresas em estudo e, digamos, o transfer também para, digamos assim, também os seus resultados e os resultados da sua organização. Portanto, listagem excelente aqui para podermos aqui fazer, eventualmente no próximo ano, a aplicação do evento. Pedro, já terei uma oportunidade de ter também uma ação destas que alguns utilizadores provavelmente desconheceriam, aqui alguns presentes da sala, e que uma excelente forma de podermos aqui trocar alguns cartões de visita. Portanto, é um dos aliciantes, Pedro, que nós trouxemos a esta nossa sessão de hoje, de os presentes neste evento conseguirem fazer aqui um melhor reconhecimento dos seus pares e, portanto, o Sérgio Batista também está na lista, portanto, estejam à vontade para fazer aqui ligações. Já agora também vão encontrar aí um senhor que também diz que trabalha no LinkedIn, portanto é o David Correia, portanto se quiserem, David, não sei se estás aqui na lista do povo todo, portanto também estejam à vontade para se conectarem aqui com os diferentes utilizadores. Bom, como veem, esta componente hoje tornou-se importante também de rapidamente
termos aqui o perfil do João, o perfil do Joel e de tantos outros, de fazerem com que este, digamos, instrumento de trabalho seja também importante para o fazer. Evidentemente que em alguns dos casos, sendo este um cartão pessoal, é hoje um cartão pessoal / profissional. Portanto, hoje não conseguimos dissociar esta presença, conferindo também a ela uma presença de cariz profissional. E aqui as empresas hoje estão conscientes também da importância que tem a educação e a evangelização no uso destas soluções e nas soluções, neste caso, e do posicionamento no LinkedIn, para que os colaboradores possam hoje ter uma maior proximidade com os seus públicos. Nos últimos anos, há alguns palavrões que têm sido, digamos assim, colocados também neste contexto. Falamos aqui dos palavrões desta jornada do cliente, que hoje se vai apontando com uma jornada cada vez mais social e sem a nossa presença. Às vezes, como víramos aqui anteriormente, a leitura daquilo que são os hábitos dos nossos clientes ajuda-nos, obviamente, a melhor orientar os nossos esforços de comunicação e de relação com eles. E exatamente essa integração de tudo aquilo que se passa nestes ambientes como o LinkedIn é ótima de conseguir termos aqui um hub que também agrega exatamente esses conteúdos, e o LinkedIn atualmente também é de facto, não é parco em informação. Aliás, eu acho que em alguns anos houve empresas que pediram ao LinkedIn que silenciasse algumas informações, mas mesmo assim ele continua a partilhar hoje informações diversas que vamos explorar um bocadinho mais adiante. Portanto, este palavrão do social selling passou de alguma forma a ser também uma buzzword que os utilizadores começaram a ouvir com maior frequência. Ou seja, aquilo que é de alguma forma, ou aquilo que no fundo podemos aqui, portanto de alguma forma até era este Coca Sexton, já é um antigo diretor de marketing do próprio LinkedIn que cunhou um bocadinho esta área do social selling como, no fundo, o processo de utilização daquilo que é a nossa marca profissional, para que possamos, obviamente, aqui ajudá-la, ou que esta marca hoje nos auxilie todo no processo, todo este processo comercial, seja no processo de prospecção, seja no processo aqui de, digamos, de geração de todos estes insights importantes para compreendermos muito melhor o nosso cliente e as relações que estabelecemos com eles. Portanto, nesse sentido, hoje, em muitas das empresas, se tem procurado criar aqui uma maior sistematização deste processo. Ou seja, se muitas das empresas, como eu às vezes digo, acabam por ter uma utilização ainda um bocadinho desorganizada do LinkedIn, especialmente, ou seja, realizando aqui momentos formativos para incentivar a utilização, mas muitas das vezes daí até ao plano seguinte, um plano onde já integramos com as diferentes soluções e com os nossos CRMs, às vezes acaba por ser aqui um gap, que é o gap que faz a diferença. Porque muitas das vezes o utilizador faz uma utilização, digamos, um bocadinho incipiente do LinkedIn, embora meritória e relevante, mas que depois perde de alguma forma todo um potencial de informação que acaba por desaparecer quando não se consegue, digamos, enquadrar dentro das soluções, neste caso do Dynamics e dentro de outras que podem também ser de alguma forma integradas. Portanto, hoje, percepcionando aqui a importância que estes meios digitais têm e que estes digamos, recursos digitais hoje têm para as empresas, é consciencializar as pessoas que elas são, digamos, hoje os pivôs dessa mesma atividade. Portanto, hoje, como eu costumo dizer aqui no LinkedIn, fazemos negócios de pessoas para pessoas. E, portanto, nesse contexto hoje, importa também que os nossos colaboradores estejam conscientes que são eles que transportam também uma boa parte desta dinâmica da organização. E, portanto, perceber que é também com essas ações que hoje podemos atingir, targetizar os nossos públicos, obviamente dotá-los também de conteúdos que lhes permitam alimentar este pipeline hoje destas mesmas plataformas, construindo depois também aqui indicadores para medir exatamente esse mesmo desempenho. E claro, a parte de documentação desta atividade é hoje uma parte importante. Hoje o sistema do Sales Navigator já permite muita dessa integração, ou seja, permite que eu hoje consiga, em alguns dos casos, ao interagir, ao comentar,
ao gostar de uma publicação, ao enviar um determinado tipo de mensagens via LinkedIn, essas informações hoje podem vir para estes Customers Insights, exatamente decorrente desta componente social que aqui falávamos. Ponto, nesse sentido, importa que a nossa organização esteja alinhada. E esteja alinhada para perceber aqui que estes cartões de visita, hoje, os vossos perfis que há pouco, de alguma forma, aqui colocamos para troca entre colegas, esteja hoje alinhada àquilo que são, digamos, os nossos propósitos pessoais e os nossos propósitos da organização. Portanto, hoje, nenhum de vocês tem 2 perfis do LinkedIn, temos apenas um, e um que tem que servir exatamente para o apoio à nossa atividade comercial, neste caso, podendo ser aqui outras, mas também a atividade comercial. E é nela que desencadeamos todo um conjunto de comportamentos que aqui, de alguma forma, também exponho. Portanto, nesse sentido, hoje, são muitas as empresas a procurar este fine-tuning dos seus cartões de visita. É óbvio que há algumas empresas que ainda se encontram numa fase, às vezes, como eu costumo dizer, mais existencialista de, bom, mas o perfil é meu, o perfil é do colaborador, esta diferença, a linha que separa o pessoal do profissional. Enfim, há empresas que ainda têm aqui, ainda vivem uma discussão um bocadinho, digamos, existencialista sobre este processo. Outras há que já deram passos no sentido de perceber que, de facto, esta é uma extensão importante da vida do profissional e que, portanto, deverá trazer para ele também, e devemos dar e fornecer aos nossos colaboradores estes cuidados também neste posicionamento. Hoje, como há pouco vimos ali, alguns de vocês trocaram cartões naquele instante que trocamos ali e que fizemos muitos fizeram pedidos de conexão. Hoje, os pedidos de conexão que vocês receberam há alguns minutos atrás, de certa forma, foi de um cartão que alguém quis trocar com vocês. E, portanto, em alguns dos casos, provavelmente desse cenário, alguns vão recusar, outros vão aceitar. Isso tem muito a ver também com a forma como... E aqui parte também do brio do profissional, mas também da empresa que, obviamente, oferece um conjunto de recursos e de meios para que haja esta consciência e esta importância. Alguns acabam por perceber de outras formas. Epá, fui a um evento, eles obrigaram-me a fazer o sign-in com o LinkedIn, epá, e de repente eu que tinha um perfil tão desconsiderado ou tão pouco preocupado, ou então, epá, fizemos uma campanha e... as pessoas vieram ver o meu perfil do LinkedIn aqui, ou o meu ou dos meus colaboradores. Portanto, hoje, um cartão de visita é importante para esse processo. Como vos disse, essa educação faz parte, da mesma forma como vimos aqui, algumas exigem de nós uma educação permanente e contínua aos nossos colaboradores. Outras, muitas das vezes, esta educação permanente e contínua de irmos obrigando os nossos colaboradores a irem fazendo sempre uma documentação sobre todo o processo de relação com os nossos clientes ou potenciais clientes, pois aqui passa-se também um bocadinho do mesmo cenário. Estava eu a dizer que, para além deste cartão de visita, hoje também temos, naturalmente hoje, e este era o segundo, digamos, a segunda dica que vos gostava de oferecer a alguns de vocês. Alguns já me ouviram falar e, portanto, já são chatos, já devem saber isto de antemão. Mas o aplicativo, para além da outra solução que vimos anterior, também traz aqui, desvenda aqui um outro cartão de visita que todos vocês poderão ver. Portanto, à direita, à esquerda, vocês encontram no topo da pesquisa um campo para ativar o vosso QR Code, devem depois na área do scan permitir a câmara e depois do lado mais à direita poderem ter o cartão de visita. A vantagem neste caso aqui é podermos eventualmente convidar às vezes a plateia a puxar do telefone, a apontar para o cartão de visita para que o cartão de visita vá, portanto a gente da próxima vez vocês põem o QR Code no final para que o povo, em vez de mandar o e-mail, tire a fotografia para fazer o... Portanto, nos telemóveis de coleção que estejam mais distantes aqui das filas da frente, os telemóveis de coleção poderão ter alguma dificuldade, mas telemóveis já das últimas gerações poderão conseguir aqui apontar aqui para encontrar aqui o cartão de visita. Portanto, embora acredito eu que em 2020 o LinkedIn ofereça aos utilizadores a possibilidade de
em eventos como os de hoje, eu abrir e criar uma pasta de Building the Future 2020 para poder agregar aqui todos os cartões de visita digitais que vou recolher do LinkedIn. Aspecto esse que eu acho que a app é capaz de solucionar um bocadinho mais a app do evento. Não esta aqui, mas acredito que seja um campo ainda de melhoria para os próximos anos. E hoje, como vos disse, trazendo aqui hoje, mais uma vez, um novo hábito de levar os nossos comerciais a terem aqui uma utilização mais forte destes meios, até porque hoje uma troca de um cartão físico, muitas das vezes, poderá não deixar do outro lado todas as informações que um cartão de visita do LinkedIn pode trazer. Questões de proximidade, digamos assim, do utilizador fazer parte do ecossistema, muitas das vezes percebendo aqui que quando físico com ele, se calhar este cartão físico não me diz à cabeça que eu tenho um X número de ligações em comum com ele e, portanto, que conheço um conjunto de outros utilizadores e que, de certa forma, me confere a mim e um eventual, digamos aqui, alguém que de um eventual prospect, esse prospect sinta alguma segurança e confiança de que eu não sou um nobody, eu não sou um alien que cheguei ao mercado hoje e que, portanto, tenho já relações importantes dentro do, eventualmente, comuns a esse utilizador e que, em alguns dos casos, poderão fazer toda a diferença no processo relacional com o utilizador. Portanto, hoje vamos entendendo um bocadinho e também, mais uma vez aqui, reforçando e consciencializando os profissionais para ir agregando às suas redes de contacto as pessoas que fazem, digamos, e que fazem parte do ecossistema. Hoje esse é um processo importante, ou seja, hoje termos comerciais, perdoem-me a expressão, a brasileiro, engajados com as suas comunidades, são profissionais que hoje terão muito maior predisposição para receber novos leads, para receber contactos hoje de uma forma mais direta. E isso hoje é, de facto, digamos, um campo recorrente. Agora, o que acontece muitas das vezes é que a estes profissionais, se não lhes for dada também esta, digamos, consciência não só dos benefícios, por exemplo, que as soluções do Sales Navigator oferecem, os utilizadores acabam por, como em muitos casos dizem, Pedro, a empresa tem aqui, os comerciais têm todos Sales Navigator, mas ninguém tira proveito. Tem o carro todo arrumado na garagem. É um pouco como termos aqui um espaço de Customer Insights tão fantástico, mas depois ninguém alimenta a coisa, ninguém traz fontes, ninguém traz nada e a malta diz, olha, este Ferrari é giro, mas está guardado na garagem porque, no fundo, ninguém sabe mexer nele. Aqui as coisas acabam por também, em muitos dos casos, acontecer e, portanto, hoje quer o Navigator, neste caso o Sales Navigator, tem aqui um conjunto de benefícios alargados que hoje oferecem às equipas, de facto, não só insights super relevantes, até porque as soluções hoje do Navigator vão oferecendo aqui muitos dados, sejam eles para eu perceber hoje, quando interajo com algum determinado utilizador que tenho hoje, por exemplo, consigo saber hoje qual o tempo médio de um colaborador de uma empresa, consigo perceber quais são os decisores, consigo perceber quais as datas, quais os segmentos que mais, digamos, foram reforçados nas organizações. Portanto, tenho um conjunto de dados hoje que, lá está, com a solução anterior que vocês viram, trazidos um bocadinho do próprio LinkedIn, conferem, obviamente, dados e indicações muito relevantes aqui para o contexto também do mundo dos negócios. Hoje, o LinkedIn, de facto, e uma das suas áreas mais entusiasmantes é, efetivamente, a quantidade de filtros e a quantidade de formas que hoje temos de, literalmente, cavar e digamos, analisar e prospectar todo o mundo do trabalho. Portanto, hoje, os várias dezenas de filtros permitem com que hoje o mundo esteja muito próximo do vosso dispositivo móvel. Aliás, o dispositivo móvel que é hoje dá também para telefonar, mas ele é hoje um bocadinho mais do que isso, não é? Portanto, hoje os vossos telemóveis têm, de facto, hoje aqui recursos. O LinkedIn, nesse aspecto, tem, para além do aplicativo do LinkedIn, tem também o aplicativo específico do Sales Navigator, que
também ajuda aqui a que vocês possam também, hoje, por exemplo, ao ter o aplicativo do Sales Navigator, vamos imaginar que eu hoje estou ao telefone com um determinado utilizador, desligo essa chamada e posso no Navigator incorporar imediatamente essa chamada através do, digamos, para o meu CRM. Portanto, posso, digamos, documentar todas essas ações. Hoje enviei um e-mail pelo LinkedIn. Aliás, hoje é importante dizê-lo que os e-mails normais ou convencionais, não vou dizer que estejam numa fase um bocadinho já, digamos, de crise de identidade, mas hoje os utilizadores são muito mais, digamos, é muito mais provável que o utilizador hoje interaja com vocês através do sistema de mensagens do LinkedIn do que propriamente com o sistema de mensagens habitual. O LinkedIn, neste momento, nesse campo, oferece já algumas soluções interessantes, nomeadamente a possibilidade de vocês enviarem mensagens de voz através do aplicativo do LinkedIn, como se quase, desculpem a expressão, de um WhatsApp se tratasse, como também neste momento, e as integrações já começaram há mais de um ano, há várias soluções a fazer integração para videoconferência. A última foi a Zoom. Ou seja, neste momento, através do Navigator, o Joel pode estabelecer uma sessão de videoconferência através da solução e, portanto, mais uma vez, aspecto esse que trará aqui a sua respectiva também registro e documentação dessas mesmas atividades. No que aqui diz respeito a esta área de prospecção, de facto, o Navigator hoje permite-vos, digamos, a pesquisa de leads, como também de contas e de empresas. Como vos falei, são mais de 30 milhões que hoje, em muitos dos casos, estão plenamente integradas dentro do Dynamics. Ou seja, hoje, também dos benefícios que estas soluções podem trazer é quando vocês recebem uma determinada mensagem de um utilizador, uma mensagem hoje, muitas das vezes até com uma identificação curta e reduzida desse interlocutor, que vos contactou no âmbito de alguma atividade, dentro do vosso Outlook poderá surgir um conjunto de informações imensas sobre aquela pequena interação. E aquele pequeno e-mail ou aquele e-mail daquele user é de repente um e-mail que está associado a uma conta do LinkedIn, que está por sua vez associado a um perfil, esse perfil que está vinculado a uma empresa que vai, ou seja, de repente uma pequena mensagem inicial pode disputar todo um conjunto de insights sobre essa mesma organização e, de repente, em lugar do indivíduo que, se calhar, propositadamente ou não quis referir a empresa que estava a contactar, portanto, no sentido de, gostava de obter algumas informações mais sobre assinado A. Silva. Olha que interessante. O problema é que aquele e-mail está associado a uma conta do LinkedIn. E aquela conta faz parte da pessoa X. E, portanto, eu tenho, no fundo, aqui um manancial de informação que provavelmente o utilizador desconheceria. Esta aplicação hoje funciona nestes ambientes, como também funciona, e isto é importante também deixar este véu, também funciona com outros integradores. Ou seja, vocês hoje têm, de facto, forma, mesmo até na própria Google Store, vocês têm este espaço também para encontrar na loja do Chrome, vocês têm lá uma extensão específica do Sales Navigator que permite exatamente esta opção. Ou seja, ao instalarem a aplicação do Sales Navigator no vosso Chrome, quando vocês estiverem a trocar algum e-mail, vocês conseguirão ter esta informação, esta riqueza de dados. Portanto, hoje estava eu a dizer que quando recebemos um determinado lead, conseguimos hoje desembrulhar toda uma série de informação que oferecida de alguma forma pelo LinkedIn e que poderá efetivamente ser útil, cruzada também com, por exemplo, para além das informações sobre... E um aspecto que o Navigator tem também de interessante é muitas das vezes quando identificamos uma determinada organização e no LinkedIn e dizemos, ok, ora bem, esta empresa que se chama Microsoft tem 170 mil funcionários. O que eu gostaria de saber era rapidamente quem eram os seus decisores. Ou seja, o Sales Navigator hoje tem um campo que, quando eu abro esta informação no Navigator, ele diz-me imediatamente
e oferece-me uma listagem de decisores, portanto, acelerando e agilizando, obviamente, aqui rapidamente. Eu não sei, confesso, não sendo aqui Product Manager do LinkedIn, o LinkedIn tem, e vocês alguns certamente já começaram a ver, o LinkedIn a convidar-vos a mapear colegas na plataforma. Okay? E, portanto, quando vocês recebem no LinkedIn a dizer, olha, este é teu colega de trabalho, é teu teammate, qual é a função que ele ocupa? Sérgio, cheira-me que esta malta vai fazer um bom uso desta, digamos, desta organigrama que a malta, pronto, que os utilizadores vão fazer, vão colocar de certa maneira. Eu acredito que nesta fase, como não está, o campo apareceu e não foi muito explicado aos utilizadores, que tenha havido aqui alguma, ainda tenha havido alguma resistência para dizer, epá, eu não te vou dizer quem são os meus teammates, quer dizer, ou então, mas para lá, se eu colocar aqui os teammates, quer dizer que sempre que eu publicar ou fizer alguma coisa, eles vão ver. Opa, então se calhar, portanto, daí que, agora, acredito que este mapeamento vai ajudar aquelas outras áreas que vocês falavam anteriormente, seguramente, não é? Ora bem, nesse contexto, estes integradores também oferecem aqui, digamos, este feed e este hub de conteúdos. Mas neste momento, acredito eu que ainda tem um enorme potencial pela frente. Este foi um indicador que fui buscar ao Navigator. 4% dos portugueses publicaram um conteúdo nos últimos 30 dias. É dos valores, uau, ok. Oh Pedro, achava que era um número muito maior. Claro que vocês veem no vosso feed sempre infestado de conteúdos. É verdade, mas eles não representam hoje ainda um número tão significativo. Eu confesso-vos não conhecer os números de outras plataformas, mas há aqui de facto um potencial. Estes 4% de portugueses, vamos lá ver, em linha com a realidade mundial. Portanto, nós estamos diferentes do resto do mundo. Aliás, quando fiz esta análise, achei muito curioso ver que 0,8% de chineses publicaram conteúdos nos últimos 30 dias. Portanto, 0,8%. Os indianos, um bocadinho mais. Brasileiros, que eu entendi que até poderiam ser mais gente a publicar, não. O número até anda um bocadinho abaixo dos nossos números. Pronto, é óbvio que os brasileiros estão a fazer análise a um universo de 40 milhões, nós estamos a fazer a 3, portanto é natural que nós tenhamos uma média um tanto ou quanto superior, mas em termos europeus as coisas andarão ainda por aqui. Portanto, ainda há enormíssimo potencial com uma vantagem acrescida. Hoje as empresas e os profissionais entendem ainda que esta plataforma ainda oferece um volume e um número e um alcance orgânico incrível às publicações. Ou seja, hoje os conteúdos, e é frequente acontecer, algumas publicações atingirem bem à vontade, sim, 6 a 7 dígitos de alcance. Recentemente estava um português com uma rede relativamente pequenina que me ligou assim a dizer, epá, o que é que eu fiz de bem que eu não sei? A publicação dele tinha atingido 1 milhão de visitas. Achou ele, epá, eu não fiz nada de especial, pus uma foto, escrevi um determinado post, eu sozinho tive 1 milhão de visitas. Portanto, percebam hoje, e as empresas em alguns dos casos foram entendendo isso e percebendo também que lá está que os colaboradores como os verdadeiros embaixadores da marca. E, portanto, hoje, tendo aqui esta equipa consciente desta importância, sendo ela também promotora do conteúdo institucional, esse conteúdo atinge hoje, de facto, e pode atingir hoje números bem simpáticos digamos aqui, muito impressionantes também, que, de alguma forma, também podem ser aditivados aqui com as diferentes soluções de publicidade que o LinkedIn neste momento tem. Hoje, sobre essa matéria, o LinkedIn tem ainda, acredito eu, uma margem progressiva sobre esta matéria, num aspecto hoje que também, com os novos formatos de publicidade, e estou a falar, por exemplo, do formato de geração de leads, é um formato relativamente recente, que hoje, nas soluções já de CRM, já tem uma integração, ou seja, já permite hoje que eu desencadeie uma campanha de geração de leads no LinkedIn, portanto, uma publicidade. Portanto, existem hoje vários formatos. O formato text ad, o formato display ad, o formato carrossel, video ad, o sponsored post, o sponsored email e, neste caso aqui, este de lead gen form. O sponsored email e o lead gen form, pelo menos este de formulário de geração de leads, permite hoje, de facto, uma vez mais a integração com os ambientes, com as interfaces do Dynamics, trazendo para estes. E claro, também num tema que hoje também é sensível, e aqui
a malta do LinkedIn tem feito esse esforço das questões do GDPR compliant e nestas áreas Eu recordo-me até os primeiros anos em que vocês começaram a fazer algumas campanhas em que a malta teve ali um bocado em suspenso, exatamente porque ainda não havia algumas destas validações aqui do GDPR e, portanto, com estes stresses também associados a esta recolha de dados aqui. Portanto, estas relações hoje, como vos dizia, são vários os diferentes formatos são os mais, digamos, comuns que as equipas comerciais hoje desencadeiam, mas também os outros que falei de publicidade. Hoje acredito que a publicidade do LinkedIn tem toda, digamos, as condições de continuar a aumentar. Eu acredito que ainda está, digamos, num plano onde eu acho que há espaço e potencial para crescer. Muitos dos utilizadores e das empresas, mais das empresas, amedrontam-se ainda pelo facto das soluções de publicidade do LinkedIn serem as mais caras do mercado, do ponto de vista dos custos por clique e custos por impressão, embora eu acredito também que é a plataforma que confere nestes campos de publicidade uma targetização mais especial e mais focada e mais, digamos assim, àquilo que são o target dos nossos potenciais, digamos, clientes. E, portanto, aqui acredito que de alguma forma haja ainda uma margem muito grande, se calhar motivada por algum desconhecimento. Portanto, estas ações hoje, de alguma forma, acabam por vir vertidas, como vos mostrava, para as diferentes soluções, podendo, obviamente, entre outros hubs digamos assim, de onde de alguma forma alimentamos estas informações e estes insights, também obviamente os insights que decorrem aqui. Há soluções muito interessantes também associadas ao Navigator. A área do Point Drive é hoje também, eu diria, talvez das mais desconhecidas para quem hoje tem soluções do Sales Navigator. Porquê? Porque hoje permite, por exemplo, que os utilizadores possam hoje dispor de um meio de comunicação com os seus clientes, por exemplo, mostrando aqui através do Point Drive que eu hoje posso enviar a apresentação que vocês acabaram de fazer ao meu cliente e, do lado dos insights, saber que ele abriu a apresentação, que ele esteve 5 minutos na página 5 a ver as features. Portanto, este Point Drive tem hoje aqui um potencial tremendo, ou seja, não estamos a enviar ficheiros PDF do qual o cliente diz, bom, eu nem sei se vi, ou em alguns dos casos, ficarmos na dúvida se efetivamente chegou a ler alguma mensagem. Aqui a informação às vezes até dói um bocadito a quantidade de dados que, quando tu envias uma Point Drive Presentation, o LinkedIn te oferece. Exemplo, eu sei a que horas é que ele abriu, quantas vezes ele abriu e se esta pessoa a quem eu enviei a apresentação enviou a apresentação a outro colega e se esse colega o fizer com o e-mail que está no LinkedIn, eu também sei que ele o abriu. E, portanto, de repente, quando ele diz, olha, Pedro, eu já submeti a apresentação que me amavelmente indicou aos meus colegas, eu sei que os colegas abriram. E sei que slides é que eles leram. E sei, de repente, o que é que eles não leram, o que é que eles leram, não é? Em alguns dos casos, até é um excelente momento para, isto parece quase meio Big Brotherdiano, de dizer, oh Isabel, então, já leste a apresentação? Olha, desculpa, ainda não tive tempo. Ou então também dados interessantes que já aconteceu de... Viva, eu gostava de falar com o Pedro Lourenço, se é possível. Olha, ele neste momento está em reunião e não pode. E eu recebo a notificação no Point Drive, o Pedro acabou de ver a tua apresentação. Ah, ok. Ele não quis responder-me ao telefone porque ainda não tinha lido. Ok. Portanto, esta é a parte um bocadinho mais scary, eventualmente, mas pronto, scary só de quem não sabe que isto existe, não é? Quem sabe, tira obviamente natural proveito sobre estas opções. Portanto, há aqui de facto imenso potencial que acredito que agora, casado e com um plano de ação, digamos assim, com o rollout de iniciativas aqui exatamente para, entre outras, integrar estas mesmas soluções. Deixava-vos aqui para alguns de vocês com a curiosidade de saberem qual é a pegada digital que vocês deixam e qual é que é o vosso indicador de desempenho na rede. Fiquem aqui com o índice de vendas sociais, que é normalmente um que está integrado nas soluções do Navigator e que permite hoje que o Pedro consiga, como gestor de equipa, avaliar o desempenho dos diferentes
dos diferentes profissionais. O Índice de Vendas Sociais, ou o SSI, como é conhecido. Ontem tive uma colaboradora a pedir-me como é que podia melhorar o CSI. Eu disse-lhe, pá, isto é muita Fox Cream, de certeza que estás a ver. Pronto, é um excelente meio. Reparem que esta é hoje também uma indicação excelente para as equipas de vendas, que hoje conseguem também poder avaliar e ajuizar o desempenho dos colegas, até para melhorar eventualmente aqui alguns contextos deste processo de relação com os colaboradores. Caríssimos, nada mais tenho. Faltam 3 minutos. Deixar também como os meus colegas, eles pediram 1 minuto e meio, mas se calhar vocês vêm para cá também, se houver aqui algumas perguntas. Esperar que todos tenham trocado cartões de visita, está bem? E agradecer a vossa atenção e esperar que estes próximos 2 dias vos tragam aqui muita inspiração. Portanto, o ideal depois é que, de facto, na quinta-feira fechem-se na empresa para assimilar tudo aquilo que aqui, de alguma forma, o evento vos trouxe, e acredito que vos irá trazer aqui muitos novos desafios para o ano 2020. Muito obrigado a todos. Não sei se queres dar aqui os últimos remarks, só para fazeres Só agradecer a todos e espero ver-vos na próxima sessão. E tenham um bom almoço. E muito obrigado a todos. Até já. Obrigado. Today, right now, you have